Boa noite, alunas, boa noite, alunos do nosso curso de Teologia. Nós estamos trabalhando no módulo Missão e Evangelização. Na semana passada, discutimos os temas que conceituam, que geraram paradigmas para o tema da missão. E faremos, com esta mesma preocupação, em aprofundar conceitos, paradigmas do tema da evangelização. Vamos, portanto, aos objetivos da nossa teleaula de hoje. Nós pretendemos, no nosso encontro de hoje, oferecer a vocês, estudantes, alunas e alunos, a construção de um conhecimento consistente, crítico sobre evangelização, a partir de fundamentos bíblicos, teológicos, pastorais e históricos. Pretendemos também analisar diferentes paradigmas de evangelização e conhecer as prioridades da evangelização na tarefa missionária da Igreja Cristã em terras brasileiras. Então eu desejo para nós um bom momento de aula. Muito bem. Na semana passada, no nosso debate a respeito da missão, nós discutimos que ao longo da história se perdeu o conceito principal da missão, ou seja, o conceito de envio. E outra questão importante que também verificamos na aula passada é que a missão, em última instância, ela é um atributo de Deus, da Trindade. Por quê? Porque nós concluímos na nossa pesquisa de que a missão é fruto do amor de Deus. Então esse Deus que é trino, porque o Deus Pai que envia o Filho, o Deus Pai e Filho que enviam o Espírito, e essa Trindade envia a Igreja, envia o povo de Deus. E aí então nós compreendemos que a missão, em última instância, é de Deus. E aí precisamos corrigir alguns equívocos, porque muitas vezes as igrejas se sentem proprietárias da missão. Então, a questão principal do nosso debate na aula da semana passada foi exatamente construir esse fundamento a respeito da missão. A Missio Dei, missão de Deus. Hoje, nós precisamos avançar agora no tema da evangelização. Assim também como no tema da missão, no tema da evangelização, existem alguns equívocos históricos, em especial porque está no mundo contemporâneo religioso, em especial nas igrejas cristãs, uma grande compreensão a respeito de uma expressão que é evangelismo. O evangelismo é comentado em todas as igrejas de tradição cristã. E essa expressão tem sido traduzida como a grande tarefa missionária da igreja. E o evangelismo, ele tem assumido nas igrejas cristãs o papel da força motora da atitude missionária. E é claro, quando o termo evangelismo, ele carrega sobre si já uma conotação que eu diria assim, ideológica, porque tem interesse em angariar pessoas para a igreja que compreende, ou que faz, ou que gera essa atitude do evangelismo. Então, para o início do nosso debate, nós precisamos então colocar uma questão pontual. Estamos falando de evangelismo ou estamos falando de evangelização? O objetivo da nossa teleaula de hoje é discutir a evangelização. Porque evangelização é a atitude da igreja, ou seja, é o evangelho
em ação. Esse evangelho em ação, ou as atitudes evangélicas que a igreja proporciona, que faz o cumprimento da missão. Então eu gostaria de iniciar a nossa conversa dizendo que evangelização, ou seja, o evangelho em ação, é o conteúdo da nossa mensagem no exercício missionário. Então, o primeiro momento que eu gostaria de observar com vocês, que é a questão conceitual da evangelização. Então, na teologia de missão, ainda persiste um problema conceitual sobre os termos evangelização e evangelismo. Então, todas as duas têm a mesma raiz, que é o evangelho, né? Eu acho que isso é importante para nós. Há quem afirme que a utilização do termo evangelismo é desaconselhável. Quem fala isso é Schuller, no seu livro A Questão da Missão e da Evangelização. E o correto para Schuller é utilizar o termo evangelização, que significa ação de difundir o evangelho, ato ou efeito de evangelizar. Isso, evangelizar aqui no sentido de pregar o evangelho, de difundir o evangelho. Bem, se nós então estamos optando por compreender a evangelização como o conteúdo da missão, porque a missão é de Deus, ou seja, o propósito de salvar a humanidade, em última instância, é de Deus. Não é da igreja. Porque nós já discutimos isso. Existe salvação fora da igreja. Porque a igreja promove essa atitude, essa ação evangelizadora. Mas ela não é detentora do processo salvífico de Deus. Então nós já superamos aquela ideia da igreja cristã na Idade Média, que não havia salvação fora da igreja. Se a igreja, então, é quem promove a evangelização, se é o povo de Deus que promove a evangelização, ou seja, ele tem a responsabilidade, esse povo, essa igreja, tem a responsabilidade de cuidar do conteúdo. E aqui, então, nós estamos falando de evangelização. Por quê? Porque a atitude missionária da igreja, ou seja, essa igreja em ação, precisa ter um relacionamento fiel ao evangelho. Então, evangelização é o evangelho em ação. Então, o povo de Deus, a igreja, quando se sente comissionada, responsabilizada em divulgar o desejo salvífico de Deus, a partir da fidelidade ao evangelho, essa igreja promove evangelização. Então, as atitudes que as igrejas demonstram, revelam, testemunham para a sociedade, para as pessoas, isso pode estar envolvidas em atitudes pessoais, na dimensão particular, que é o testemunho pessoal, que eu, como cristão, partilho, testemunho com uma pessoa, como também tem a dimensão comunitária, né? Qual o testemunho que a comunidade de fé da qual eu faço parte, ela compartilha com a sociedade. Então, uma coisa é a pessoa dizer assim, olha, aquela pessoa, o fulano de tal, que se diz cristão da igreja X ou Y, ele diz que a fé funciona assim, se articula dessa maneira e fala dos valores e dos benefícios do evangelho, mas a vida cotidiana, a vida prática dessa pessoa não condiz com aquilo que ele fala. Então, esses são os ruídos que a gente tem na evangelização. Mas isso pode também sair dessa esfera privada. Ela pode ir por uma esfera mais comunitária, que é também o comentário na mesma direção. Determinadas igrejas afirmam determinadas doutrinas, afirmam determinadas condições dentro do evangelho, mas as práticas, as atitudes que essas igrejas desenvolvem não condizem com o evangelho. Então, é um ruído
que nós temos também na evangelização, no contexto agora mais comunitário, mais amplo. Bem, mas nenhuma nem outra comprometem o nosso termo evangelização. Por quê? Porque a evangelização, ela só é verdadeira quando esse evangelho está em ação. Ou seja, quando nossas igrejas e quando nós pessoalmente testemunhamos, vivenciamos, articulamos os sentimentos e os sentidos do evangelho, nós praticamos evangelização. Ou seja, todos os momentos que na nossa vida, seja ela da perspectiva pessoal, seja ela da perspectiva comunitária, compartilha o testemunho do Evangelho e vivencia o testemunho do Evangelho, nós praticamos evangelização. Por isso é importante a gente até, quem sabe, corrigir um equívoco, porque no debate do evangelismo, e eu vou falar dele especificamente daqui a pouco, no detalhe do evangelismo, há sempre nas igrejas, nas denominações, um grande debate que é, não, nós precisamos tornar Jesus conhecido, Jesus tem que ser conhecido do mundo. Eu acho que vocês que estão aí no polo, nos polos, devem vivenciar isso nas suas igrejas, ou seja, há um clamor intenso para que a gente torne Jesus conhecido para as pessoas e para a sociedade. E não tem nenhum equívoco nisso daí. Só que Jesus não precisa ser apenas conhecido. Nesse campo teórico, Jesus precisa ser vivenciado. Aí é o evangelho em ação. Ele precisa ser vivido. Jesus não precisa ser apenas conhecido. Ele precisa ser vivido, vivenciado nas relações humanas, na sociedade onde nós estamos inseridos. Isso é evangelização. Quem sabe o nosso grande problema com a dimensão do evangelismo é que muitas vezes nas nossas práticas evangelizadoras, porque evangelismo tem a ver mais com os métodos que nós utilizamos para tornar Jesus conhecido, nós não somos muito fiéis ao conteúdo do evangelho. Ou seja, a nossa ação está muito mais centrada nas nossas estratégias contemporâneas, as questões ligadas ao sucesso do mundo contemporâneo, do que propriamente ao conteúdo do evangelho. Então, o nosso debate principal nessa aula é a evangelização. Ou seja, quando é que o evangelho está em ação? Quando é que ele se articula na vida comunitária? Quando é que ele interfere nas relações sociais? Quando é que ele interfere nas nossas relações com o mundo? Ou seja, quando é que esse evangelho de fato é vivenciado nas entranhas da sociedade, promovendo então transformação? Porque esse é o relato, esse é o testemunho dos evangelhos. Vocês têm alguma dúvida disso? Eu acho que todos vocês, nesse momento do curso, já devem ter construído um conhecimento que o testemunho dos evangelhos, em especial vocês viram isso nos módulos que tratou da literatura do Evangelho no Novo Testamento, da exegese no Novo Testamento, perceberam que as narrativas dos Evangelhos, sejam eles da comunidade mateiana, da comunidade de Marcos, da comunidade lucana, da comunidade joanina, esse testemunho dos Evangelhos revelam essa evangelização. Esse é o conteúdo. Essa atitude, essa presença de Jesus na sociedade com efeito transformador. E não é diferente o relato histórico dos Atos dos Apóstolos. Então, assim, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento da evangelização. Se a evangelização é o nosso grande tema, como então nós vamos compreender o que está já dentro da nossa memória e do senso comum nessa construção chamada evangelismo? Bem, então, respeitados os debates que o Schuller levantou, as discussões em torno deste tema, para efeito da nossa conceituação, utilizaremos o seguinte conceito.
Evangelismo, e agora não estou falando de evangelização, evangelismo consiste na tarefa de construir uma teoria para a evangelização, utilizando-se de pesquisas, partilhas de experiências e intercâmbios de estudos nas múltiplas culturas como forma de exercer a tarefa evangelizadora. Bem, então, agora estamos falando de métodos. O evangelismo não é o conteúdo, como é a evangelização. O evangelismo é a metodologia. Então, por um longo tempo, o testemunho oral foi o método utilizado para a evangelização. Isso era evangelismo. Os relatos bíblicos falam de diversos testemunhos orais. E são esses testemunhos orais que alimentaram a jornada da fé cristã. É muito interessante a gente observar nessa metodologia o testemunho oral. Por quê? Porque o testemunho oral estava intimamente ligado à pessoa, está intimamente ligado à história da pessoa, está intimamente ligado à cultura, o espaço geográfico, físico, político que as pessoas que estão envolvidas nesta evangelização vivem. Então, o método, que agora é evangelismo, ele se articula por intermédio da palavra, da fala, do testemunho oral. E aqui parece-me que um bom exemplo que a gente tem está no apóstolo São Paulo, né? Ele articulava bem a sua compreensão do evangelho, ele articulava bem a compreensão da sua fé, e ele então desenvolveu, por intermédio do testemunho oral, um grande processo de evangelização. Eu gostaria de retomar aqui, lembrando o apóstolo São Paulo, como que ele, na sua tarefa evangelizadora, quando ele falava do conteúdo do evangelho, ele, utilizando então de métodos da sua fala, da sua retórica, como que ele se articula bem, né? Então, vou recordar aquela conversa que tem lá no Areópago, e ele está querendo comunicar Jesus, ele quer falar do conteúdo do evangelho, que é Jesus. E ele diz, olha, tem esse Deus, tem aquele Deus, tem esse outro Deus, mas eu quero dizer para vocês, está vendo esse Deus desconhecido? É esse daqui que eu quero falar para vocês. Esse aqui que... E aí ele vai dando o testemunho, ele vai falando do conteúdo. O seu método, o evangelismo que ele utilizou ali foi a sua fala, o seu testemunho oral. Mas o conteúdo é exatamente o evangelho. Avançando então, nós precisamos entender que a missão é algo mais abrangente do que o evangelismo. Então, a missão que é de Deus, ela não se resume ao método como nós utilizamos para falar desse Deus que os cristãos dizem que a grande revelação é Jesus Cristo. Então, a missão ela é abrangente e ela tem dimensões que vão além do evangelismo. Querer colocar o evangelismo como um sinônimo de missão é um reducionismo sem precedente. Então você, estudante aí de teologia, tem que ter esse cuidado. Não reduzir a missão ao evangelismo e nem reduzir a evangelização ao evangelismo. Porque evangelismo é metodologia, conteúdo é evangelho. E o maior, o que abarca isso tudo, que é a intenção última de Deus, é a missão. Assim sendo, se por um lado a tarefa do evangelismo é construir fundamentos para a ação evangelizadora, por intermédio dos métodos, por outro lado, a missão tem um caráter mais global do que o evangelismo. Ela é muito mais abrangente. Então nós precisamos aqui ter clareza que no nosso debate da missão e da evangelização, ou seja, uma é a intenção de Deus e de última instância, a segunda, a evangelização, é o conteúdo da intenção de Deus, e em terceiro plano nós falamos dos métodos do evangelismo. E como evangelismo, nós vivemos num tempo onde o testemunho oral
continua sendo importante, mas outros métodos foram aperfeiçoados. Então aí nós temos dinâmicas, não somente mais a fala, mas a dramaturgia também ela é utilizada para comunicar o conteúdo. Os meios de comunicações sociais hoje, né? Nós vivemos num tempo onde as redes sociais se comunicam, né? A igreja, por exemplo, onde eu pastoreio, nós temos lá a nossa página no Facebook e nós vamos comunicando ali as nossas mensagens. Então, os meios, as redes sociais hoje têm uma presença significativa como método, né? Como estratégia de comunicação. Há pouco tempo, isso não faz muito tempo, que na realidade brasileira, isso é coisa dos últimos 20, 25 anos, que a dimensão evangelizadora por intermédio dos mecanismos de massa, pela rádio, pela TV, ganhou o Brasil, né? No meu tempo de adolescente, o nosso método era distribuir folhetos na rua, bater de casa em casa, entregar um folheto, entregar uma revista do devocional da igreja da qual eu pertenço, e assim era. Hoje não, hoje nós temos uma dinâmica de comunicação de massa muito grande. Então isso é evangelismo, os métodos ou as estratégias que a gente utiliza para comunicar o conteúdo é o evangelismo. Mas o evangelismo não é maior que a evangelização. O evangelismo e a evangelização não são sentidos de última instância, porque o sentido de última instância é a missão, que é o desejo de Deus. Bem, assim sendo, nós podemos afirmar que o evangelismo procura construir um conhecimento na ação evangelizadora da igreja. E muitas vezes esta construção é negligenciada por reducionismo da experiência religiosa, em que as comunidades de fé, em seus contextos próprios, por razões culturais, constituem-se numa comunidade de iguais. Bem, então o que nós queremos advertir na nossa pesquisa, na nossa compreensão? Nós precisamos nos precaver de não utilizar o evangelismo como uma linguagem genérica do cumprimento da missão e fazer com que esses meios de comunicação de hoje, que também são genéricos, que procura colocar as pessoas de forma quase que uniforme, sem nenhum contraste, sem nenhuma diferença, sem respeitar as culturas, no banco dos réus. E perguntar se as nossas práticas evangelizadoras, se os nossos evangelismos respeitam o conteúdo do Evangelho. Isso é importantíssimo para a nossa reflexão. E aí, precisamos olhar para a evangelização dentro dessa responsabilidade do evangelismo, como formas de construir nossa metodologia, e entender a evangelização como quem trata da tarefa de proclamar o evangelho, a boa notícia. E tem por objetivo tornar claro ao mundo o desejo de Deus em salvar a humanidade. E essa tarefa é ainda tida como não acabada. Então, a evangelização, ela é agora uma baliza para as nossas atitudes de evangelismo. Por quê? Porque a evangelização tem uma responsabilidade com o conteúdo. A evangelização tem uma responsabilidade com aquilo que nós comunicamos. Então a evangelização, ela precisa ser uma ferramenta crítica dos nossos evangelismos. Porque se os nossos evangelismos falam das vantagens que as nossas igrejas oferecem, ou seja, essas práticas estão ofendendo o conteúdo do evangelho. Porque o desejo de Deus em salvar as pessoas não estão nas vantagens das nossas comunidades de fé. Por isso que a evangelização é importante para nós. Porque a evangelização nos corresponsabiliza em olharmos para o conteúdo daquilo que proclamamos e fazermos a seguinte pergunta: com essas atitudes, nós cumprimos o papel na missão de Deus?
Ou nós começamos nos nossos evangelismos oferecer vantagens nas nossas práticas evangelizadoras, como se nós pudéssemos facilitar os processos de salvação. Esse é o grande equívoco dos evangelismos contemporâneos. Porque nós precisamos ter clareza de que o conteúdo da evangelização é quem faz a crítica às práticas evangelísticas. Assim sendo, nós precisamos ter a evangelização como um estilo de vida. Então, partindo do paradigma que a evangelização consiste na tarefa de proclamar a boa notícia, cabe-nos refletir sobre a relação entre missão e a evangelização. Por isso, pretende-se avançar com o conceito de que as ações missionárias são ações evangelizadoras. Refletir sobre quais são essas ações e a quem elas se destinam são tarefas da missiologia. Portanto, a evangelização é uma tarefa intransferível. O povo de Deus, que acolhe a mensagem de salvação num gesto de gratidão, testemunha para o mundo os feitos de Deus. Perceberam aqui a diferença de evangelismo e evangelização? Ou seja, as nossas metodologias, as nossas estratégias, elas não podem exercer infidelidade ao conteúdo. O conteúdo é o evangelho. E conforme nós partilhamos aqui, esse evangelho deve ser partilhado, ele é testemunho da fé das pessoas. E é uma tarefa intransferível. Não é só uma tarefa do pastor, não é só uma tarefa do missionário, da missionária, da pastora, do bispo, da bispa e assim por diante. É uma tarefa de todos aqueles que creem no evangelho. Se eu creio no evangelho, eu tenho a responsabilidade da evangelização. Bem, fechando então esse bloco, evangelização tem a ver com a encarnação, com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com o nosso estilo de vida. A encarnação, na teologia de missão, significa o ponto de partida para toda a discussão missionária. Porque aí nós respeitamos a cultura, respeitamos as pessoas e a sua realidade onde elas vivem. O Evangelho de João, que não integra os chamados evangelhos sinóticos, revela na introdução de sua teologia a dimensão da encarnação. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bem, então no nosso próximo bloco, nós vamos aprofundar essa nossa compreensão de evangelização nessa perspectiva de encarnação. Ou seja, nós precisamos compreender o Evangelho como vida que flui, que se articula, sem artificialidades. Tem que fazer parte do nosso cotidiano. A evangelização e a encarnação são coisas inseparáveis. Nós vamos aprofundar esse debate no próximo bloco. Vão preparando aí as suas questões, tem um momento agora de pausa para, quem sabe, alguma partilha, e nós estaremos aqui para discutir com vocês no próximo bloco. Eu já volto.